Muito boa tarde, caras amigas, caros amigos. Em nome da Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro e do Centro de Estudos de História do Atlântico, eu agradeço muito a vossa ilustre presença para assistir a este seminário subordinado ao tema A História da Assistência Social em Portugal no Antigo Regime, que é a época histórica que se baliza sobretudo entre os séculos XVI e o século XVIII. Este seminário pretende contribuir, efetivamente, para a divulgação e discussão de vários tópicos relacionados com a assistência social na época moderna. Este é um tema global, e digo em poucas palavras, que lida com múltiplas instituições, com diversos espaços, mais ou menos confinados, hospitais, recolhimentos, e com vários perfis socialmente construídos de beneficiados, doentes, pobres, recolhidas e outros desvalidos de toda a sorte. A assistência social, com efeito, parece obrigar necessariamente à mobilização e congregação de outros domínios da história, além da história social. E refiro-me à administração, à economia, às finanças, à cultura e às representações mentais, entre outros. Veremos até com exemplos concretos. É organizado pela Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro, por intermédio do Centro de Estudos de História do Atlântico, Albertiera. Conta com a ilustre participação da Sra. Professora Maria Marta Lobo de Araújo, da Universidade do Minho, que está aqui connosco hoje, que tem um admirável percurso de investigação precisamente sobre estas temáticas. Será a primeira conferência e uma segunda conferência por parte de uma pessoa já não tão ilustre, aqui do vosso amigo, Filipe dos Santos. Como já é de nosso timbre, estas conferências, e agradeço a sua anuência a esse respeito, serão gravadas e serão posteriormente disponibilizadas em linha no canal do YouTube da Direção Regional. Passo a apresentar a nossa convidada. A professora Maria Marta Lobo de Araújo é doutora em História Moderna e Contemporânea pela Universidade do Minho, instituição precisamente onde é professora associada com agregação do Departamento de História e investigadora do Lab 2PT. É ainda colaboradora do Centro de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e membro correspondente da Academia Portuguesa da História. Desenvolve investigação, lá está, nos campos da História Social, com incidência particular na História das Misericórdias e da História Religiosa na época moderna. Tem integrado e dirigido projetos de investigação nacionais e internacionais e possui vários trabalhos publicados em Portugal e no estrangeiro, alguns, inclusive, tendo sido premiados. Tem um currículo admirável a todos os títulos. Eu, se me permite a nota pessoal, nós não nos conhecíamos, mas eu, em certa medida, senti que já conhecia a senhora professora, precisamente por causa dos seus muitos, variados e riquíssimos estudos sobre a assistência social. A conferência da senhora professora tem o título Assistência Hospitalar Portuguesa na Idade Moderna. Senhora professora, é um gosto, é uma honra tê-la aqui connosco. Por favor, tenha a bondade. Obrigada. Cumprimento, em primeiro lugar, o Dr. Filipe dos Santos, a quem agradeço o amável convite para vir uma vez mais ao Funchal, terra que eu adoro e admiro. Cumprimento todos os presentes e agradeço por estarem cá para nos ouvirem. Espero que não defraudemos as expectativas. Como disse, é para mim muito gratificante responder favoravelmente a este convite, porque na verdade nunca tinha estado na Madeira para trabalhar. Tinha estado na Madeira de férias, mas em trabalho de facto nunca tinha estado e isso para mim é muito, de facto, é muito gratificante. Queria, não me levam a mal ninguém, mas dirigir-me especialmente à doutora Ariana, minha amiga especial e particular, também uma bracarense de gema, que trabalha na Madeira há muitos anos. Estou então aqui para falar-vos sobre a assistência hospitalar portuguesa na Idade Moderna, ou seja, dos hospitais, no momento em que nós sabemos que não eram os hospitais como hoje os entendemos, não eram os hospitais que nós hoje conhecemos e não havia as preocupações de saúde que nós hoje temos, embora houvesse, como vamos ver, preocupações efetivas com a saúde.
Desdobrei a minha ação ou a minha comunicação em 4 tópicos especiais ou particulares. Primeiro, vamos falar sobre a tipologia hospitalar, para verificarmos que tipo de hospitais existiam em Portugal. Depois, os espaços hospitalares, nomeadamente aqueles destinados à cura do corpo, ou seja, as enfermarias, mas também outros espaços onde estão diretamente relacionados com o corpo, e outros espaços que estão mais vincados à salvação da alma. Os hospitais da época moderna tinham sempre estes 2 pilares, a salvação do corpo e a cura da alma. Depois, a terceiro ponto, vamos analisar as equipas de trabalho. Os médicos, os cirurgiões, os sangradores, os enfermeiros, as enfermeiras, os hospitaleiros, as hospitaleiras, as criadas, e quase nunca se fala das lavadeiras, mas é um setor que eu gosto de falar porque a roupa era uma preocupação nos hospitais da época moderna, como é hoje, mas na época moderna mais, e nós vamos ver porquê. E depois vamos falar sobre os conflitos e as sociabilidades que se geravam entre quem ia ao hospital trabalhar, ia ao hospital para se curar e aqueles que viviam no hospital. Portanto, o hospital da época moderna é também um local de residência para vários dos seus assalariados, o que não acontece hoje em dia. Ora bem, eu comecei por dizer que nós temos hoje grandes preocupações com a saúde e nós estamos sempre preocupados com a doença, aflige-nos muito a doença e queremos prolongar o máximo que podemos a nossa vida através de uma saúde mais duradoura. Não era assim na época moderna, mas havia efetivamente preocupações com a saúde. Claro que as preocupações com a saúde da época moderna expressavam-se de forma diferente, ou se calhar em alguns momentos de forma também semelhante. Por exemplo, nos textos escritos há cartas, mas também há diários, onde se expressam preocupações com a saúde e se fala da saúde. Lembro, por exemplo, só um caso das cartas de Filipe II, que foi primeiro de Portugal, para as suas filhas, para 2 das suas filhas mais velhas. Ele esteve algum tempo em Portugal, como sabemos, enquanto não pacificou os Açores, e depois de os pacificar ele foi-se embora, mas enquanto cá esteve, ele manteve correspondência com as suas filhas. E preocupava-se muito em saber como é que estavam. Como é que estava o filho tal, a filha tal, como é que estava a esposa, se já tinham nascido os dentes a uma das suas filhas mais pequenas, como é que tinham comido. Ou seja, havia preocupações de saúde, estamos a falar de um rei, mas sobretudo de um pai que se preocupa com os seus filhos, e é apenas um exemplo, mas podíamos citar outros exemplos de expressões escritas, de memória escrita, onde as pessoas manifestam preocupação com a saúde. Mas preocupavam-se muitos todos em usufruir de bons ares. Vamos ver que, sobretudo no século XVIII, o termalismo começa a ganhar mais força, as idas ao mar, os banhos de mar começam a ganhar, sobretudo nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, começam a ganhar mais força nas instituições de assistência e na sociedade de uma forma geral, mas as preocupações dos bons ares, que vamos ver também na vida hospitalar, como é que se materializavam, todos se preocupavam então em levar uma vida saudável, agasalhar-se do frio, quando chegavam os rigores do inverno, pôr mais roupa, e, por exemplo, os pobres pediam roupa para resguardar as carnes, porque precisavam de se aconchegar em momentos em que o frio era mais intenso, descansar. E vemos, sobretudo, estas preocupações nas elites, nas classes elevadas, mais elevadas, o problema do descanso e a forma como o descanso era entendido como um contributo importante para a saúde. Alimentar-se, a alimentação. E quando nós pensamos nos pobres, porque os hospitais da época moderna eram para pobres, e queria que ficassem com este dado, porque vamos falar exatamente durante muito tempo sobre pobres, porque eles eram para pobres. Só no século XVIII é que começam a aparecer os quartos particulares e é que começa a haver a possibilidade de se pagar para estar no hospital, ainda que alguns hospitais tivessem as chamadas enfermarias para pessoas de maior qualidade, entre aspas, ou seja, para membros do clero que estavam de passagem, que precisavam de se curar por alguma doença, mas os hospitais, na sua maioria, ao longo da época moderna, séculos XVI a XVIII, eram para pobres. Portanto, alimentar-se é algo que diz muito aos pobres,
não tinham teto, viviam maioritariamente na rua, morriam na rua, nos alpendres das casas, nos alpendres dos conventos, e, portanto, esta população que, na sua normalidade, atinge nas cidades europeias e nas portuguesas estudadas cerca de 20% a 25%, portanto, durante um tempo normal, comum, os pobres representam 20% a 25% da população portuguesa e da população europeia. Em épocas de crise, os pobres representavam 80% a 85%. Portanto, estamos a falar de pobres, mas com esta expressão na sociedade e, portanto, com um embate forte nos hospitais, como vamos ver. E muitos iam lá apenas para se alimentar. Porque a alimentação era um bem caro e não estava acessível à maior parte da população pobre. Por isso, quando falamos em alimentar-se, é algo que diz muito aos pobres. Depois, por exemplo, evitar correntes de ar. É uma das características que eu mantenho ainda no meu dia-a-dia, porque temo muito as correntes de ar, e isso era uma preocupação que se expressava na época moderna de forma muito acutilante. Expressava-se, então, evitar as correntes de ar, mas havia outros motivos. Portanto, todas estas medidas eram preventivas e procuravam preservar a saúde dos povos ao longo da época moderna. Porque a doença estava muito presente e ela expressava-se de diferentes formas. Por exemplo, através da pintura dos ex-votos. Não sei se existem na Madeira, provavelmente existem, porque existem em todo lado. E, portanto, os ex-votos são para além das fontes escritas, esta fonte iconográfica são uma forma de nos pôr a doença à nossa frente. E nós vemos aqui não apenas a doença, mas muitos outros aspectos que podíamos estudar ao longo destas pinturas, como o vestuário, como o mobiliário, mas interessa-nos sobretudo a doença. Um caso de tuberculose, claramente, não é? E depois um outro que implora o sagrado para curar. E aqui só o facto da imploração do sagrado e de estarem todos os familiares a rezar demonstra-nos uma face ou uma forma de encarar a medicina da época e da sua ineficácia. E, portanto, o sagrado continuava a ter uma presença muito forte no cotidiano das populações e, sobretudo, em momentos de aflição. Recorria-se ao sagrado. Também porque esta presença de muita gente no quarto ou na sala onde estava o doente, porque nunca se sabia se a morte podia ocorrer e, portanto, a morte nunca devia ser sozinha, devia ser sempre acompanhada. E por isso se reunia à volta do moribundo ou daquele que estaria para partir ou daquele que estava doente, toda a família, ou até além da família, nomeadamente confrades, membros das confrarias, que tinham a obrigação de se deslocar à casa do seu irmão para o apoiar na hora da despedida. E, portanto, esta gente que está à volta não só implora, como, se for necessário, se tiver em causa a vida desta pessoa doente, está também para o acompanhar na derradeira hora. Portanto, os ex-votos que expressam esta doença demonstram como a sociedade se organizava e implorava em torno do sagrado e como o sagrado desempenhava um papel muito importante neste período. Passamos agora então ao nosso objetivo, que é estudar... ler que lá estava. Nada. Diz então que mercê que fez Nossa Senhora da Luz a José Lopes, estando muito doente, em perigo de vida, foi servido a dar-lhe saúde na era de 1776. Peço desculpa. Passamos então agora ao nosso ponto 1 para falarmos da tipologia hospitalar. Que hospitais existiam na época moderna? Bom, existiam os hospitais gerais, aqueles que nascem na época moderna, os chamados hospitais gerais, porque na época medieval as albergarias, as hospedarias que existiam e que acolhiam de forma indiferenciada peregrinos e doentes não são aquelas que transitam para a época moderna.
No início da época moderna, no século XV, XVI, nascem os hospitais modernos, com enfermarias, com a separação dos peregrinos e dos doentes e com uma equipa médica e uma equipa de trabalhadores destinados aos doentes, o que não existia na época medieval. Se as pessoas que lá estavam ficavam doentes, era chamado médico, mas não tinha contrato, não estava de forma permanente a ir todos os dias ao hospital, como vai estar nos hospitais gerais. Depois existem os hospitais para tratamento da sífilis ou das boubas, que é uma doença muito comum na época moderna, que está muito associada aos militares, mas não só, e que é estigmatizante, porque não havia cura para ela, não havia antibióticos e, portanto, era recorrente os doentes aparecerem ano a ano, porque não estavam curados, eram tratados, mas não estava resolvida a sua situação. Temos os hospitais termais, de que o das Caldas é talvez o melhor exemplo, que nasce em finais do século XV, como sabemos. Temos os hospitais reais militares, que são os hospitais criados pela coroa para tratamento de militares e que normalmente se erguiam e se desmantelavam após a campanha militar. Temos hospitais para as crianças, as chamadas rodas, nomeadamente para as crianças enjeitadas. Existiram também alguns hospitais para estudantes, designadamente em Évora, um pequeno hospital para estudantes. Várias misericórdias tinham hospitais para velhos, velhas, pessoas incapacitadas. Nós estamos num tempo em que não havia Estado Social e, portanto, as pessoas, quando chegavam ao final da sua vida, já não podiam trabalhar, se não tinham acumulado algumas reservas, era muito difícil à maioria da população acumular algum dinheiro para poder recorrer a ele numa altura em que não podia trabalhar. Os velhos eram, digamos que, mais facilmente caíam na pobreza. Normalmente porque perdiam a visão, tolhiam-se-lhe os membros, queixavam-se de reumatismo, incapazes de trabalhar e, portanto, incapazes de se autossustentar, o que fazia com que tivessem que recorrer às instituições de caridade ou de assistência. E, portanto, elas tinham hospitais para velhos ou para velhas. E também hospitais para entrevados, como acabei de dizer, pessoas que nunca tinham capacidade de trabalhar pela sua incapacidade e, por isso, havia sítios para lhes prover a subsistência. Hospitais para convalescentes, ou às vezes não existiam hospitais, eram apenas enfermarias, mas eram muito úteis numa altura em que os hospitais estavam permanentemente sobrelotados. Os hospitais da época moderna são instituições permanentemente superlotadas, de tal forma que quando há uma vaga ou quando há uma enfermaria que não tem ninguém, e nós estamos a falar de enfermarias pequenas, estamos a falar de enfermarias com 6, 8, às vezes 2 camas. Portanto, estamos a falar de instituições de dimensão muito diferente, como vamos ver, mas a grande maioria eram instituições pequenas. E, portanto, quando nós falamos apenas numa enfermaria, significa que estavam homens e mulheres juntos. E quando falamos de 2 enfermarias, significa que havia uma para homens, outra para mulheres, mas a capacidade de internamento podia ser muito escassa, como vamos ver. E, portanto, alguns hospitais tinham um hospital ao lado para receber convalescentes, outros não tinham e tinham enfermarias destinadas a convalescentes. Era muito útil, porque, como os hospitais, digo, estavam permanentemente lotados, precisavam de dar alta rapidamente àqueles que tinham sinais de melhoras, o que era um problema, porque estamos a falar de pobres e sem uma retaguarda no exterior, eles regressavam novamente aos hospitais e às vezes acompanhamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que eles regressam ao hospital doentes porque foram não curados, digamos assim. Ora, ter um hospital ou uma enfermaria de convalescência ajuda muito o próprio hospital, na medida em que eles vão alguns dias para estas enfermarias ou para estes hospitais e acabam de se curar. E isso é muito importante para o próprio hospital, na medida em que não tem que reinterná-los, porque já estão curados, estão, digamos que, mais em melhores condições de saúde. Depois permanecem ainda as gafarias, ou as casas de São Lázaro,
destinadas, na época medieval, à cura dos lázaros, que na época moderna, como sabemos, a doença está em regressão na Europa e também em Portugal, e, portanto, muitas são desativadas e são integradas, a pedido das misericórdias, nas misericórdias. Estas gafarias, algumas, têm ainda alguns doentes portadores do mal de São Lázaro, mas estão praticamente todas desativadas. Ora bom, temos então a tipologia hospitalar e vamos agora falar do ingresso do hospital. Como é que se acedia ao hospital? A maioria dos hospitais portugueses são das misericórdias. Existem outras instituições que também têm hospitais, algumas confrarias, algumas ordens terceiras, mas são esmagadoramente pertencentes às misericórdias. E, portanto, quando eu falo de hospitais, praticamente se confundem com as misericórdias, na medida em que os hospitais vão ganhando, ao longo da Idade Moderna, cada vez mais importância. E no século XVIII há, de facto, uma forte incidência nas misericórdias que tem diretamente a ver com os hospitais. Ora, ninguém entrava no hospital. O hospital da época moderna não é o hospital que nós conhecemos hoje. Era um hospital que abria as portas de manhã e as fechava à noite. E estava encarregado disso o enfermeiro ou o hospitaleiro. Só no século XVIII é que começa a surgir o porteiro. Portanto, não há uma urgência, aquilo que surge depois do século XIX, o chamado banco, onde as pessoas iam e ali se podiam dar a entrada, digamos assim. Não estamos nesse tempo. Estamos num tempo em que o hospital abre de manhã e fecha à noite, como uma casa particular, como uma instituição de clausura que abre e fecha e onde há uma preocupação enorme com as portas. Enorme. Vamos falar mais à frente, porque é que as portas ganham nos hospitais tanta importância. Portanto, ingressar num hospital exige a autorização do provedor do hospital ou do provedor da misericórdia. E porquê é que eu digo do provedor do hospital ou da misericórdia? Porque há hospitais que têm gestão própria e contas próprias, embora a maioria não tenha. A maioria é o provedor da misericórdia que o gere com os restantes mesários e que integra as contas globais da misericórdia. Mas, na verdade, alguns têm regulamentos, têm gestores, têm um tesoureiro e têm receitas próprias. Quando é assim, é ao provedor do hospital, que mais tarde assume o nome de diretor do hospital, que se pede a autorização. Mas não se pede a autorização por via oral. Preciso entrar. É preciso uma petição escrita. Como eu disse que os hospitais eram para pobres, os pobres não sabem escrever. Os pobres não têm literacia. Então, entrar no hospital é algo que entrava, desde logo, por não haver acesso direto e porque exige que alguém escreva em seu nome. É, portanto, mais uma dependência que torna os pobres mais dependentes de alguém que tem que escrever a petição. Depois é preciso esperar, se o hospital tem direção própria, é preciso esperar que o diretor ou o provedor despache. Se está ligado à misericórdia, normalmente as reuniões de mesa faziam-se à quarta e ao domingo. Portanto, é preciso esperar pelas reuniões de mesa para o provedor despachar. E isto significa que em épocas de crise epidémica, e houve muitas na época moderna, alguns hospitais tinham doentes prostrados à porta, à espera de entrar. Portanto, depois de ter a autorização, as pessoas chegavam ao hospital de diferentes formas. A pé, se tinham ainda capacidade, de carro de bois. Não nos esqueçamos que o Portugal da época moderna era um Portugal agrário, agrícola, não é? Embora estas instituições sejam urbanas, como as misericórdias são urbanas, os hospitais também são. Estão nas vilas ou nas cidades. Mas chegava-se muitas vezes a pé, quando ainda se conseguia ir a pé, de barco, se fosse uma instituição perto de um rio ou perto do mar, se fosse fronteira com o rio ou com o mar, de carro de bois, como dizia. Mas os irmãos da misericórdia tinham a obrigação de, numa área circunscrita ao hospital, de ir buscar os doentes de cadeira.
e aqui temos o exemplo de uma cadeira, já do século XIX, não é? Há imagens do século XVIII, do século XIX, onde nos mostra, onde podemos ver como é que eles podiam ser transportados, de dia ou de noite. Depois de terem autorização, podiam ser buscados de dia ou de noite para ingressar no hospital, dependendo da gravidade em que a pessoa se encontrava. Portanto, ingressar no hospital tem essa dificuldade, essas barreiras, desde logo da petição, que obriga que os pobres têm que fazer, e depois de chegar fisicamente ao local do hospital. E que hospitais conhecemos nós para a época moderna? O maior é o Hospital Todos os Santos. Aquele que foi fundado em finais do século XV e que abre portas no início do século XVI e que é derrubado pelo terremoto de 1755. Portanto, esta é uma das imagens que permanece do Hospital Todos os Santos e que demonstra, de facto, a sua grandiosidade. Mas isto é, digamos que, uma exceção. Não é o Portugal insular e continental isto. Isto é uma exceção. É a capital do Império, que tem este hospital. Porque a maioria são hospitais de menor dimensão. Temos aqui um outro grande hospital, que é o Hospital de Santo António do Porto, que abre portas no início do século XIX. Porque não era este hospital da época moderna, abre portas logo nos primeiros anos do século XIX, começa a ser construído em finais do século XVIII, depois há problemas de construção e prolonga-se um pouco esta construção deste hospital, abre no início do século XIX, mas o hospital que funcionava na Misericórdia era o Hospital Dom Lopo, exatamente proveniente de um legado de Dom Lopo de Almeida, que faz crescer um hospital que, a partir de determinada altura, não chegava para uma população em crescimento como era a cidade do Porto. Estes, conjuntamente com o Hospital das Caldas da Rainha, são os hospitais maiores, mas, como digo, este é um hospital de inícios do século XIX. Depois temos hospitais de capacidade média. O Hospital de Vila Viçosa, que tem, no século XVIII, 6 enfermarias. É um hospital de capacidade média numa vila especial, que é a sede da Casa de Bragança. Então, nós só temos este hospital com esta dimensão e com as características que tem, porque foi muitíssimo acarinhado. Primeiro, ele era dos duques de Bragança, são os duques que o dão à Misericórdia em 1510, era da Casa de Bragança, é dado pela Casa de Bragança à Misericórdia em 1510, e depois os duques e os reis, a partir de 1640, acarinham muito, não somente a Misericórdia, como o hospital. Mas esta imagem favorece-nos muito, porque dá para perceber como era construído um hospital da época moderna. Muito à semelhança dos conventos. Um pátio e à volta as enfermarias. Vemos ainda uma escada que dá acesso ao primeiro andar. Vemos ainda o sino, que nos possibilita ver a importância da sineta no cotidiano hospitalar. E vemos algumas dependências embaixo, no resto do chão, onde se guardava a palha, as canhotas, onde muitas vezes era o galinheiro, a pocilga do porco, enfim, vamos ver um complexo muito semelhante a uma casa que procura providenciar aquilo que faz falta no cotidiano. E, portanto, vemos muito claramente uma parte desse quadrado, desse claustro, digamos assim, que o hospital da época moderna apresenta. Depois temos um hospital que foi crescendo ao longo da época moderna, de finais do século XVI, de 1585, de Viana do Castelo, da Misericórdia de Viana do Castelo. Está exatamente na praça principal da vila, cidade só no século XIX, da vila, o que faz com que esteja muito próximo do pulsar da vida cotidiana desta vila marítima. E, portanto, os doentes queixam-se muito frequentemente do barulho que está presente nas enfermarias, porque ele não é muito alto
e porque se ouvia. Ora, o hospital devia ser um lugar de descanso, de sossego, e, portanto, isso importunava os doentes que se queixavam porque estava na praça principal. Este hospital cresce para trás, esta é a face fronteiriça, cresce para trás, mas é um bom exemplo dos hospitais quinhentistas portugueses da época moderna. Depois temos um outro hospital do século XVII, o Hospital da Misericórdia de Ponte Lima, que estava exatamente ao ocidente desta entrada. Hoje o hospital não existe, estava ao ocidente desta entrada e tinha uma das entradas através destas escadas que se podia passar, ou de uma outra, como disse, que já não existe porque foi derrubado para se abrir uma avenida. Interessa perceber nesta imagem, sobretudo a colunata que vemos abaixo, era um lugar de descanso e de espera dos pobres que muitas vezes esperavam, até doentes, aqui neste espaço ao longo do século XVII e XVIII. Este hospital só tinha inicialmente uma enfermaria e só em finais do século XVII, portanto, onde conviviam homens e mulheres, e só em finais do século XVII tem 2 enfermarias. Constrói uma outra enfermaria. Ora, se convivem homens e mulheres, mesmo que haja 2 enfermarias, há sempre um espaço de dúvida. Quem vai para o hospital, mesmo sendo pobre? Nem todos querem ir para o hospital. Já sabemos que as elites não vão para o hospital, curam-se em casa. Chamam o médico, chamam o cirurgião, chamam o sangrador e curam-se em casa. Já sabemos que as ordens religiosas têm as suas enfermarias próprias, onde vão os médicos e os cirurgiões e os sangradores. Têm, às vezes, botica, outras vezes compram remédios nas boticas dos hospitais ou nas boticas particulares da cidade ou da vila, mas nem toda a gente quer ir para o hospital. Exatamente porquê? Porque o hospital é um lugar público, onde não acrescenta honra. Aqui se pode perder a honra pelos olhares dos homens que estão próximos. E, portanto, estar na mesma enfermaria é algo que as mulheres não querem. E, portanto, por exemplo, no Sul, as taxas de internamento de mulheres no continente são muito inferiores às taxas de internamento de homens. Enquanto no Norte, por exemplo, neste hospital, as mulheres atingem quase 70% do internamento e os homens 30 e tal por cento. Significa que estamos num outro contexto geográfico, com outras coordenadas sociais, até religiosas, que se repercutem na entrada do hospital e quem está no hospital. As mulheres do Norte estão habituadas a conviver no seu cotidiano com os homens. Os homens estavam maioritariamente imigrados, quer para o Brasil, quer para outras partes do Império. E, portanto, eram elas que iam à feira, carregadas com os cestos à cabeça, que tangiam o gado, que faziam negócios, que pediam dinheiro emprestado, que honravam ou não os seus compromissos de acordo com o que podiam fazer. Estavam muito aptas a lidar com o exterior, com o público, com a imagem pública. Enquanto que no Sul não era assim. E, portanto, pode haver uma explicação. Não é fácil explicar esta tendência de ingresso no hospital ser mais masculina ou mais feminina, mas, na verdade, os hospitais do Sul recebem muitos migrantes que vão do norte e do centro do país fazer temporadas de trabalho no Alentejo e, por exemplo, também na região de Coimbra, e recebem periodicamente muitos militares. Por exemplo, aquele hospital de Vila Viçosa que vimos, em finais do século XVIII, durante a Guerra da Restauração, esteve sempre superlotado de militares, numa altura em que em Portugal não havia hospitais militares. É uma realidade apenas do século XIX. E, portanto, as mulheres não querem, não vão para o hospital, porque preferem guardar a sua honra, preservar a sua honra e ficar em casa e tratar-se em casa. E por isso pedem, mesmo aos pobres, pedem na misericórdia que o provedor lhe mande as mesinhas, lhe mande uma galinha, lhe dê comida para se poderem tratar em casa, mas no resguardo do lar. Depois, por último, temos uma outra imagem, o Hospital de São Marcos de Braga. É uma imagem do século XVIII que mostra exatamente aquilo que falávamos há pouco, que é o claustro no centro e a envolvência das enfermarias,
à volta do claustro. Esta imagem mostra-nos também um primeiro andar e um resto do chão, onde se curavam os sifilíticos, nas enfermarias do resto do chão, porque, como a doença era muito contagiosa, havia uma preocupação enorme em separar os doentes comuns dos doentes das boubas ou da sífilis. Aqui estavam a Casa da Lenha, aqui estavam também a Casa dos Peregrinos, porque o Hospital de São Marcos continuou, na época moderna, a receber peregrinos durante apenas 3 dias, mas em situação muito, muito separada. Portanto, temos também a Casa da Roupa, enfim, todo este espaço era muito aproveitado. Digo que estamos perante um hospital de finais do século XVIII, embora ele tenha nascido em 1508. Estamos a falar de uma instituição que foi progredindo no seu crescimento ao longo da época moderna. E, por fim, não consegui outra imagem, mas uma imagem do Hospital do Funchal, penso mais recente, mas que aponta para a existência de uma unidade hospitalar, como nós sabemos, estudada já pela doutora Dina Jardim, e que demonstra a sua dinâmica ao longo do século XVIII. Ora bom, como era o complexo hospitalar? De que falámos nós quando falámos de um hospital na época moderna? Em primeiro lugar, é preciso dizer que ele, então, recordo, trata de 2 vertentes essenciais: a cura do corpo e a salvação da alma. Logo, vai ter espaços para as 2 funções. Portanto, normalmente tem uma igreja acoplada, se não uma igreja, uma capela. Se não tiver capela, tem oratórios e tem altares. Ou pode ter igreja, oratório, capela e altares, depende do hospital. Muitos que entravam no hospital morriam ali e não eram procurados por ninguém. Estamos a falar de pobres. Então o hospital enterrava-os. Daí que os hospitais da época moderna têm cemitérios. Digo cemitérios porque é normal ter mais do que um. Ou nas traseiras, na parte do quintal, porque também têm um quintal, ou nas traseiras, ou então na parte da frente, no átrio da frente. É um território que é sagrado, que é benzido pela autoridade eclesiástica e que ali se pode sepultar os cadáveres dos doentes que acabam por falecer no hospital. Portanto, temos estas dimensões conjuntamente com outras. Normalmente têm um quintal, podem ter uma horta, um pomar e até vinha, depende, ou podem não ter, depende do hospital. Têm normalmente um celeiro, uma adega. Porquê adega? Porque, como vamos ver, quando falarmos da comida e da bebida, servia-se vinho aos doentes e também porque os hospitais, quando tinham rendas próprias, muitas das rendas eram pagas em géneros e o vinho era um deles. Portanto, assim como recebem ovos, porque as galinhas e os ovos eram muito importantes na alimentação da época moderna. Têm um galinheiro ou mais do que um galinheiro, depende, porque as galinhas faziam parte da dieta alimentar e, portanto, para se gastar menos, criavam-se dentro do hospital. Há hospitais que têm mais do que um galinheiro. A Casa da Lenha era fundamental, sobretudo para a cozinha, mas quando há botica no hospital, a lareira deve estar acesa noite e dia, para se confeccionar as mesinhas a qualquer altura da noite. Logo, gasta-se muita lenha dentro do hospital. Mas não só por isso. É que também no século XVIII as enfermarias ganham uma outra dimensão e procuram-se o conforto dentro do hospital. E, portanto, as enfermarias são aquecidas. Assim como se cria a ideia dos bons cheiros e, portanto, se põe alecrim dentro das enfermarias de forma a torná-las mais agradáveis e os cheiros menos intensos dentro das enfermarias. Normalmente, apesar de elas terem janelas, nunca eram abertas, exatamente por causa das correntes de ar. Nunca eram abertas. Abriam-se somente quando estavam vazias. Como elas nunca estavam vazias, praticamente nunca se arejava os espaços. E isto é importante, porque determina, por exemplo, que antes da entrada dos médicos e dos cirurgiões, a enfermeira
ou hospitaleira passe nas enfermarias com brasas para defumar os espaços, de forma a que eles não sofram de forma tão intensa os cheiros que ali existem. E isto é, de facto, muito relevante, não somente nas enfermarias dos hospitais comuns, mas mais precisamente nas enfermarias das boubas ou das sífilis, onde os doentes eram tratados à base de unções mercuriais. E, portanto, o mercúrio causava ainda um cheiro mais intenso, de tal forma que há relatos para alguns hospitais franceses onde os cirurgiões e os médicos se negavam a entrar. Tal era o cheiro nauseabundo, dizem mesmo, cheiro nauseabundo que existe dentro das enfermarias. Portanto, purificá-las de alguma forma através das brasas que antes deles entrar era algo importante. A casa da lenha, portanto, a importância da lenha para o hospital, a pocilga, existem muitos hospitais, uma pocilga ou duas, para a carne dos doentes, e a estrebaria. Existe apenas em alguns hospitais. A maioria deles não tem estrebaria, mas alguns de facto têm. Portanto, estamos a falar de um complexo, de algo complexo mesmo e não de uma coisa muito simples. Não, há aqui algo muito importante. Trago aqui duas imagens das petições de que falei há pouco para se entrar no hospital, onde diz, por exemplo, excelentíssimo senhor provedor e mais senhores da mesa, diz Rosa Silva, desta vila, que ela suplicante é uma pobre, miserável, que nada tem de seu e como se acha muito doente, que nem pode andar, pede por isso a vossas senhorias sejam servidos de mandarem recolher informação da forma quem ela é, não é? Porque ela agradecerá e rogará a Deus e a Nossa Senhora pela instituição. Portanto, esta mulher pede para entrar e pede que peçam informações sobre ela. Porque os hospitais eram para pobres, mas não eram para vagabundos, por exemplo. E, portanto, era preciso que fossem conhecidos dos provedores do hospital. Estas petições são, de facto, raríssimas, praticamente foram todas deitadas ao lixo ou desperdiçaram-se de alguma forma, não existem, mas ainda é possível encontrar uma ou outra. Ora, o que é que se procura no hospital? Procura-se encontrar saúde, não é? Mas eu já fui adiantando dizendo que muitas das doenças dos pobres eram a fome, ou era a fome. E por isso o hospital fornece um conjunto de serviços. Não fornece somente medicinas, essas até pouco eficazes na época moderna, mas fornece um outro conjunto de serviços. Quando entravam, depois de serem admitidos, eram recebidos pelo hospitaleiro, que lhes recolhia a roupa que levavam e lhes entregava roupa lavada, normalmente uma camisa, uma touca na cabeça e, em vários casos, por exemplo, no caso das boubas, da sífilis, calçado. O calçado era também um veículo transmissor da doença. Portanto, era preciso erradicar o que traziam para poderem estar mais, digamos que, limpos para receber o tratamento e tudo aquilo que o hospital dava. Portanto, roupa e calçado à entrada é fundamental, mas também a confissão. E, portanto, em muitos hospitais, eles têm que se confessar antes de entrar, comungar e, em alguns, fazer testamento. Nem em todos, mas em alguns, sim. Em alguns, obrigava-se a fazer testamento. E então as pessoas tinham que fazer testamento. Para além dos pobres comuns, os hospitais recebiam militares e peregrinos. Portanto, faz parte da população hospitalar diferentes tipos de doentes. Há uma panóplia enorme de doenças e há diferentes tipos de doentes. Quando nós falamos de militares, estamos a falar de uma população completamente distinta. É uma população que paga o seu serviço, que periodicamente tem quem vigia, uma pessoa do exército vai vigiar a forma como eles são tratados, e são homens, são só homens, e são homens na força da vida que vão desestabilizar a vida hospitalar, em muitos sentidos. Por outro lado, os peregrinos, ainda que postos à parte, numa situação de umas salas à parte, só podem estar no máximo 3 dias, em alguns hospitais até 2 ou 1,
E é uma população também muito diversificada, que muitas vezes cria problemas ao hospital, porque não querem sair, recebem cama, roupa lavada e teto, não se lhes dá alimentação, mas, portanto, não querem sair porque estão gratuitamente ali instalados e nem sempre são peregrinos. À coberta de peregrinos está muita gente ali que cria problemas ao hospital e que passa às portas, aquelas portas de que falávamos e que voltámos a falar, passa às portas de entrada e de saída com muita facilidade, causando problemas de honra ao hospital, o que é algo que os hospitais valorizam muito, a sua honra e o seu nome na comunidade, e que vão tentar extirpar por completo, chamando a ordem, chamando os oficiais da ordem pública, retirando-os do complexo hospitalar. Ora, passamos agora ao segundo ponto, os espaços hospitalares, a cura do corpo e a salvação da alma. Já fomos dizendo que num lado estão as enfermarias dos doentes, do outro lado estão os peregrinos, portanto, há uma separação entre peregrinos e doentes, o que não havia na época medieval. E os espaços onde os doentes vão curar o corpo são as enfermarias. Existem as enfermarias das febres ou da medicina, das feridas ou cirurgia. Depois, as para pessoas de maior qualidade, nomeadamente para o clero, mas também podem ser, por exemplo, para pessoas que estão de passagem na vila ou na cidade, por exemplo, em negócios, e que têm a possibilidade, ficando doentes, de ali ser acolhidos. E as enfermarias dos convalescentes. Portanto, há aqui já uma multiplicação de funções diferenciadas nestas enfermarias, ainda que longe das especialidades que depois no século XIX, no XX e no XXI nós vamos conhecendo. E a capacidade hospitalar? Quando eu digo que a maioria dos hospitais portugueses da época moderna são pequenos, de que é que nós estamos a falar? Vejamos, em 1504, o Hospital de Todos os Santos tinha 200 camas, aquele que nós víamos de Lisboa. Era uma coisa excepcional. Como Lisboa era excepcionalmente grande relativamente ao Porto, que era a segunda cidade maior do reino. Portanto, estamos a falar de um hospital excepcional. Depois, o das Caldas, o das Termas, que nasce com 100 camas, o que também é completamente distinto do resto dos hospitais portugueses. 6 enfermarias, uma para religiosos, onde se curavam em 1571, vejam, finais do século XVI, 120 doentes por dia. Isto é absolutamente anormal para a maioria dos hospitais portugueses da época moderna. Em Portel, no século XVI, o hospital tinha 2 enfermarias com 8 camas, 5 para homens e 3 para mulheres. Lá está, estamos no Alentejo. Os homens são maiores, em número maior que as mulheres. A Misericórdia de Aveiro tem 8 camas numa enfermaria no século XVII. E cura por ano 18 doentes ou 33 em 1620. Portanto, estamos a falar de uma dimensão completamente distinta do Grande Hospital de Lisboa. No Porto, o Hospital Dom Lopo tem 2 enfermarias em meados do século XVII. Já o de Ponte de Lima, como disse, tinha apenas uma enfermaria com 6 camas e depois é que vai, em finais do século XVII, criar uma outra ou fundar uma outra enfermaria. Já o Hospital de Coimbra é maior, não é? É maior, tem, de facto, uma capacidade maior para curar doentes, 700 por ano. E assim, por aí fora, para chegarmos, por exemplo, a Chaves, em 1755, uma enfermaria apenas com capacidade para 10 doentes. E se quiséssemos referir um hospital pequenino, de Ponte da Barca, no Minho, é criado um hospital em 1748, vejam, meados do século XVIII, com 2 camas. Então estamos a falar de um universo muito distinto, com capacidades de internamento muito diversificadas e obviamente, com um complexo hospitalar, também ele muito distinto de uns para os outros.
Continuamos então para falarmos quais eram as principais preocupações desta gente que tinha que gerir um hospital. Como é que os gestores dos hospitais enfrentavam os problemas do dia-a-dia do hospital? Em primeiro lugar, é preciso falar de uma preocupação clara que cresce ao longo da época moderna sobre a higiene e a saúde pública. Muito concretamente no século XVIII. Os filósofos, os higienistas, acabam por ser eles a impulsionar o movimento higienista que toca nestes aspectos. Por exemplo, o nosso Ribeiro Sanches fala exatamente de como se devem ser construídos os hospitais, em locais altos, com grandes janelas para arejar, onde se pensa que a saúde se alcança com maior facilidade. Ele chega a detalhar aspectos para um hospital, porque lá estamos no século de preocupação muito grande com a higiene e a saúde pública. E, portanto, no século XVIII aumentam as preocupações com a limpeza, por exemplo, com a limpeza dos espaços, com a limpeza das camas. Quantas vezes fazia uma cama num hospital por semana na época moderna? A realidade é muito dispar. Enquanto alguns hospitais já se fazia, por exemplo, de Todos os Santos, todos os dias, por exemplo, em Ponte de Lima fazia-se ao domingo e à quarta-feira, é que se fazia algumas camas de doentes. Mas há outros, em Braga também se fazia terças, quintas e sábados. Ou seja, a realidade é muito diversa e fala-nos de como se olha para a doença, se entende a doença, se quer a limpeza e como se exige que os assalariados cumpram as tarefas que estão dentro do hospital. Por outro lado, também é preciso dizer que os hospitais, de alguma forma, estavam entregues aos assalariados. Porquê é que eu digo isto? Porque os enfermeiros, os hospitaleiros e as criadas, bem como o capelão, viviam dentro do hospital. E, portanto, eram eles que geriam, na prática, o hospital. Quando saíam os médicos, os cirurgiões e os sangradores de visitar os doentes, eles tinham que ir 2 vezes por dia. Uma de manhã, outra de tarde. Mas faziam a visita e iam embora. O hospital depois ficava entregue aos funcionários que lá estavam. E, portanto, a limpeza dos doentes era, de facto, feita ou não de acordo com a vigilância que era feita pelos Irmãos da Misericórdia, ou o diretor, ou o provedor, e a sua interiorização de cada um, o dever de cumprir as responsabilidades de cada um. Portanto, se limpavam os doentes, que estavam, por exemplo, acamados, não criavam bichos no corpo. Mas há sinais e há provas de como alguns doentes, quando morriam, se verificava que tinham bichos no corpo. Pulgas, piolhos, percevejos. Abundavam em camas de palha que não eram retiradas todos os anos. A palha não era retirada. Era retirada quando se podia fazer essa retirada. E, portanto, muito menos se limpavam os lençóis. E era muito frequente os acamados, se não eram transportados para os bacios ou os baldes, fazerem na cama. E, portanto, há, sobretudo, urinar na cama. E, portanto, há descrições, sobretudo através de devassas que são feitas, que me demonstram como os doentes estavam com os lençóis todos podres por baixo. Porque, evidentemente, a hospitaleira ou a enfermeira não tinha tido a preocupação de retirar os doentes para poderem fazer as suas necessidades. Portanto, a questão da limpeza, da higiene vai crescendo e com ela se estabelece a relação com a roupa. Os hospitais e estas enfermarias são locais de pouco investimento. Investe-se muito na igreja, investe-se muito na sacristia, mas não se investe da mesma forma nos hospitais. E, portanto, quando muito, há uma muda de roupa suplente. O que significa que, se a roupa não vier atempadamente, estamos num período em que, se o inverno é rigoroso, a roupa não seca, não é? Como é que a roupa chega? E em que condições ela chega? Portanto, muitas enfermeiras, muitas hospitaleiras remendam roupa para poder ter roupa suficiente nos hospitais. Faz mesmo parte das funções delas remendar lençóis, ou remendar camisas, ou desfazer alguns panos para fazer aquilo que nós hoje chamaríamos a gaze para as feridas. Portanto, estamos a falar de uma realidade muito premente, que é a gestão da roupa.
e a ligação que depois farei com as lavadeiras. Já falámos das camas dos doentes, dos animais que transitavam e da forma como se intensificam as preocupações com a limpeza das enfermarias. Por exemplo, as camas, maioritariamente de madeira, não é? E, portanto, como o vinagre era passado como antídoto, não é? O vinagre, mas era preciso que a cama não estivesse ocupada. Portanto, passar o vinagre na madeira era feito quando fosse possível para que não o doente fosse, digamos que, desconfortado do sítio em que estava. Por outro lado, pede-se cada vez mais aos criados que varram as enfermarias. Eram varridas uma vez por semana. O lixo era acantonado num dos sítios. E, portanto, assim também era nos conventos, nos recolhimentos. Portanto, estamos a falar de um tempo que já passou, que nós já não temos memória, mas que era assim que se fazia nos hospitais. Depois, havia nos hospitais medidas também preventivas. Por exemplo, a bacia para lavar as mãos antes de comer. Antes de tomarem as refeições, os doentes tinham uma bacia para lavar as mãos, não em todos os hospitais, mas em muitos havia. Os pratos e jarros, havia guardanapos para poderem limpar-se. O balde, que existe em muitos hospitais, nós temos acesso a isso. Às vezes, o roupão também há, sobretudo nas enfermarias das mulheres, quando elas se levantavam para se resguardar o corpo. Enfim, preocupações com os bons cheiros, já falámos na alfazema, já falámos no alecrim, já falámos nas lareiras. Crescem umas preocupações à volta do conforto que se deve dar aos doentes no século XVIII e também o medo nos hospitais. Sempre que existe uma epidemia, cresce um medo enorme nos hospitais. Os hospitais da época moderna não recebiam doentes contagiosos nem doentes crónicos, exatamente por causa do contágio. Estamos a falar do internamento e da facilidade de passar aos outros doentes. Mas em tempos de epidemia, era no chão, era nos corredores, era nas varandas, eram casas que se tinham que alugar, que se instalavam doentes. Portanto, não há mãos a medir. E por isso as pessoas têm medo. Eu lembro-me de ver um caso uma vez de um indivíduo tuberculoso e que pediu ajuda à Misericórdia porque não queria ser internado. A Misericórdia é que tinha acabado de criar uma enfermaria para tuberculosos, isto em finais do século XVIII. E ele pediu comida à Misericórdia, que o ajudassem em casa, que lhe mandassem comida em casa e que o ajudassem em casa. Mas não queria ser internado porque tinha medo de ser mais contagiado. Ele próprio estava tuberculoso, mas tinha medo de ser infectado. É muito comum também, em tempos de epidemias, por exemplo, médicos que se despedem, enfermeiros que se despedem, porque têm medo de ser contagiados. Dizem que têm, a palavra que eles usam muito, agora não consigo recordar, mas expressa o medo do contágio e, portanto, não têm condições para continuar a trabalhar e despedem-se dos hospitais. Ora, não é muito fácil, em comunidades pequenas, sobretudo em vilas, substituir um enfermeiro em tempos de epidemia, quando se sabe que o outro que lá estava se foi embora porque tinha medo e outros morrem. Muitos morrem. Então, no século XIX, muitos profissionais de saúde morrem em situações de epidemias. E temos então uma imagem de como a limpeza chega até à pintura do século XVIII, demonstrando a necessidade de que as pessoas têm de ser tratadas cada vez mais recorrendo a águas e recorrendo a situações de maior limpeza. Ora, os bens das enfermarias, nós já fomos falando, nas camas, nos leitos, nos armários, nas mesas para tomar refeições. Também devo dizer que muito frequentemente estavam mais do que um doente por cama, 2, muito frequentemente, em esteiras no chão também, porque os hospitais, como digo, estavam sempre sobrelotados. Ali se guardavam os bens particulares e as camas estavam separadas por cortinas, como vimos na primeira imagem, mas podemos recordar depois a primeira imagem. Passámos depois para o terceiro ponto, ainda vamos a meio, Dr. Filipe, eu já me vou adiantando. As equipas de trabalho, os médicos, os cirurgiões, os sangradores, as enfermeiras, os hospitaleiros, as criadas e as lavadeiras. Queria dizer que, como frequentemente se associam as religiosas a enfermeiras,
na época moderna, não é verdade nos hospitais das Misericórdias. Isso não corresponde à verdade. São mulheres normais, aqui vemos uma imagem de uma, são mulheres normais e homens normais, sem nenhuma formação, apenas se lhes pedem que tratem com amor e caridade os doentes. E quais eram as equipas de trabalho? Eu trouxe para o Hospital de São Marcos no século XVIII. Vejam, já um alargamento grande de pessoas. Muitos capelães, porque recebiam um legado, 1 ou 2 médicos, cirurgiões, sangradores, 2 hospitaleiros, 1 para peregrinos, 2 enfermeiros, e já aqui uma distinção entre enfermeiro maior e enfermeiro menor. O que já havia no século XVI para o Hospital de Todos os Santos, mas que em Braga só chega no século XVIII. Depois a enfermeira, a cozinheira, a padeira, as criadas, a lavadeira e o porteiro, que também chega no século XVIII. No Hospital do Funchal, de Santa Isabel, o quadro médico ou o assalariado era bem mais pequeno, porque o hospital era mais reduzido. Um médico, portanto, eu fui buscar estas informações ao livro da doutora Dina, um médico, em 1740 eram mais 2 ajudantes, um cirurgião também, com mais 2 ajudantes, 2 sangradores, 2 enfermeiros, 2 amas ou enfermeiras da limpeza, uma cozinheira e uma lavadeira. Portanto, vemos que a situação era adequada às necessidades do hospital. E aqui vemos um sangrador, exatamente a fazer uma sangria, que foi objeto de um quadro do século XVIII da Misericórdia de Chaves. Portanto, recorria-se muito à sangria, como sabemos. Depois, alguns hospitais estavam dotados de boticas e era imprescindível porque ali tinham remédios de dia e de noite. Quando não tinham, recorriam aos boticários locais, mas de preferência ao longo do século XVIII, quase todos os hospitais que puderam foram instalando as suas boticas. E com elas o boticário, que passava a viver dentro do hospital, e o aprendiz, ali viviam dentro. Claro que há benefícios, porque há remédio pronto a qualquer hora e serve-se o exterior, vende-se para o exterior. Ainda hoje, se olharem para as farmácias das Misericórdias, todas elas têm uma passagem para o interior, se ainda têm no hospital, e uma para o exterior, porque elas vendiam para o exterior. E depois também são fontes de problemas. Nos hospitais criam-se distinções, há grupos de poder, sobretudo, como veremos, aqueles que viviam dentro do hospital, e há muitos incumprimentos e muitos processos de averiguação, sobretudo através das visitas e das devassas. Periodicamente, os gestores hospitalares deviam fazer visitas e daí saíam muitas vezes devassas. E quando se ouvem testemunhas, os dos doentes, dos assalariados e muitas vezes dos vizinhos do hospital, a vida hospitalar rebenta e fica nas nossas mãos. Exatamente porque ali se diz tudo o que se passa e se sabe tudo o que se passa ou o que se passou dentro do hospital. Queria dar um bocadinho de ênfase às lavadeiras, na medida em que, como sabemos, sobre elas recai a importante tarefa de levar as trouxas da roupa e de trazer as trouxas da roupa, que deve ser limpa, porque estamos num período em que não se lava o corpo. A limpeza vem através da brancura da roupa e, portanto, entendia-se que, substituindo a camisa, onde os nossos poros, digamos que rebentavam as excreções, era o suficiente. Portanto, roupa devia vir branca. Mas as lavadeiras queixam-se que a cozinheira não dá a cinza para a barrela e, portanto, não podem trazer a roupa branca. Depois elas confundem a roupa, porque são mulheres que trabalham para casas particulares, que trabalham para conventos e, portanto, confundem a roupa. É por isso que a roupa hospitalar passa a ser marcada, logo no século XVII. Passa a ser marcada. E são mulheres que estão na escala mais inferior dos serviçais hospitalares. As enfermeiras, o médico, o cirurgião, os hospitaleiros têm um contrato com o hospital, um contrato escrito, que existe no notário. As lavadeiras não. São despedidas com a maior facilidade, ganham pouco, trabalham muito, lavam no rio, nas pedras do rio ou nos tanques públicos da cidade. Mas são mulheres que ajudam na casa, na sua família, com o salário que trazem do hospital. A alimentação era fundamental para os doentes,
Porquê? Porque o descanso, a limpeza e a alimentação curavam a doença que tinham, que era a subnutrição, a maior parte deles. E, portanto, os hospitais esmeram-se nas quantidades de proteínas, sobretudo de galinha, mas também de porco, de carneiro, um caldo forte, depois mais alguma alimentação e sobremesa, sobretudo fruta da época, água, servia-se água, mas servia-se leite, servia-se vinho. E no século XVIII serve-se muito chocolate aos doentes, porque se acredita nas capacidades terapêuticas do chocolate. Por fim, sarar a alma. Desculpa-me estar a apressar, ficávamos aqui muito tempo, mas o Dr. Filipe também tem que falar. Por fim, a assistência à alma. Os hospitais saravam, curavam a alma, sobretudo dos pobres, que é gente que não cumpre, é gente que não tem casa, a maior parte, ou se tem, não cumpre os deveres religiosos. Nós estamos numa época a falar de um período de contra-reforma, onde a salvação da alma era fundamental. Portanto, há um capelão a residir dentro do hospital, há uma igreja ou uma capela que tem ligação direta ao hospital. Portanto, o capelão não precisa de sair do hospital para passar com o viático de noite aos doentes. Há uma ligação entre a igreja e as enfermarias, o que nos fala da arquitetura hospitalar. Depois, dentro dos hospitais, há várias, celebrava-se dentro das enfermarias e, portanto, há altares. Aqui temos um altar de uma enfermaria, há altares, celebra-se e a enfermaria está disposta de uma determinada forma, o altar está num outro ângulo, de maneira a que os doentes deitados na cama assistam à missa ou aos domingos ou quando ela é celebrada. E nós temos então igrejas e sacristias recheadas de hospitais e de misericórdias ao longo do século XVIII. Os altares estão então situados nas enfermarias, mas podem estar também nos corredores, podem estar até nos pátios, possibilitando aos doentes, sobretudo aos que estão em convalescença, quando já estão a andar, possam recolher-se e rezar durante algum tempo. Por fim, o último ponto tem a ver com os conflitos e as sociabilidades. Várias gente dentro do espaço hospitalar que ali vive, que ali trabalha, que ali está a curar ou que ali vai, necessariamente dá origem a problemas de conflitualidade. Problemas com os doentes, problemas com os peregrinos e uns doentes em número cada vez mais crescente. Ao longo do século XVIII aumentam as preocupações com a saúde, logo aumentam o número de doentes nos hospitais. E os hospitais passam a ser quase que a valência principal das misericórdias no século XVIII. Portanto, ali coexistem os doentes, os assalariados, os peregrinos, os viajantes e as visitas, porque eles recebem as visitas dos seus familiares. De tal forma que, em 1764, dizia-se em São Marcos, a propósito dos peregrinos, que era gente de vida larga, porque se comunicavam entre homens e mulheres de forma ilícita, porque à coberta de peregrinos andava ali muito vagabundo e, portanto, diz-se que era preciso, como dizia o cirurgião em 1659, era preciso meter na linha aqueles pessoas vadias, ladrões, que vivem amancebados e são de mau viver. Portanto, isto tudo se passa dentro da porta do hospital. É por isso que a porta de entrada era fundamental mantê-la fechada, de forma a que não houvesse essa circulação, entre o exterior e o interior. Não saíam, só saíam quando queriam, não respeitavam as normas e, portanto, no Hospital de Portela chamou-se um meirinho para tirar os peregrinos à força. No século XVIII, novamente em São Marcos, fala-se do amancebamento de peregrinos. Dormiam homens com mulheres, sem serem casados, recebiam estes homens de fora para dormirem com elas, o que era considerado um contínuo desaforo. Ora, isto tudo se passava dentro das portas do hospital, sinal de que não havia controlo de forma nenhuma. Portas abertas, como eu digo, era uma inquietação em vários hospitais. As portas deviam estar fechadas, porque era o resguardo
da intimidade, da vida hospitalar. E, portanto, as portas eram um sinal de que ou funcionava bem ou funcionava mal. Os funcionários não cumpriam, sobretudo os hospitaleiros e os enfermeiros não cumpriam, porque também eram coniventes com a situação. Em Guimarães entravam mulheres no hospital para galhofar com os doentes. Em Portela cedia-se ao hospital de noite sem permissão. Em Vila Viçosa, os médicos entre eles zangam-se de tal forma que uma determinada vez levantam uma bengala porque queria dar no outro. Há relações de favorecimento entre médicos e boticários. Enfermeiros que aceitam doentes sem terem autorização, ou seja, aquilo que eu disse, que devia ser o provedor a assinar a petição, não era cumprido muitas vezes. Entram pessoas estranhas nas enfermarias no Hospital de Aveiro e, em Portel, há necessidade de construir um muro à volta do hospital para impedir entradas indevidas, ou seja, causava-se escândalo. E escândalo é uma palavra medonha para a época moderna. Os assalariados em São Marcos, em determinada altura, também galhofavam com os doentes da convalescença. Introduziam-se mulheres de noite, cantava-se, bailava-se e tangia-se viola, sobretudo porque um dos capelães subia as escadas com uma viola, subia umas colunas de madeira, que no século XVIII já eram de pedra, umas colunas de madeira, não ia pela porta porque ela estava fechada, subia às colunas e metia-se nas enfermarias tangendo viola e cantando, e fazia-se acompanhar por mulheres do mundo. Ele vivia dentro do hospital, que se punham à janela do apartamento do capelão, que se punham à janela, criticando e incitando as criadas do hospital, dizendo que elas eram mais bonitas do que elas. Ora, isto criava altamente uma situação explosiva dentro do próprio hospital. Mas havia esse capelão, metia-se na cama dos doentes, cantando e galhofando, o que causava muito escândalo. E, portanto, a Misericórdia teve que intervir. Também os hospitaleiros e os enfermeiros não eram, muitas vezes, dignos do nome que deviam ter. Andavam amancebados, nasceram crianças ilegítimas, havia assédio dos hospitaleiros e dos enfermeiros para atos ilícitos, sobretudo com as mulheres. Em 1701, no Hospital de Santa Isabel, no Funchal, o comportamento das amas, ou seja, das criadas das enfermarias, foi considerado escandaloso e despedida à cozinheira. Portanto, andava aqui muita coisa que as fontes não dizem. Aliás, os irmãos da Misericórdia disseram que muitas vezes são as partes que a modéstia e o pejo desejam ocultar. Portanto, as mesmas amas eram inseparáveis dos cirurgiões nas visitas aos doentes. Muitas vezes são em partes que a modéstia e o pejo desejam ocultar. Portanto, não se diz para não se dizer exatamente o que se estava a passar. Em Ponte de Lima, os irmãos que tinham trabalho nos hospitais tratavam ilicitamente com algumas doentes, o que foram, portanto, despedidos, foram retirados. Ou seja, falamos de silêncio perturbado, algazarras e insultos, entradas e saídas desautorizadas, favores sexuais, instabilidade institucional, inimizades e rixas, havia muitas, faltas ao trabalho, festas noturnas, porque a porta estava aberta. Portanto, causava-se escândalo. E isso era terrível para a Misericórdia ou para o hospital. Ver o seu nome na praça pública era cair em descrédito, era perder a honra, e, portanto, os irmãos atuavam disso. Tudo isto contra o resguardo moral, o recato e o bom nome da instituição. Por fim, e porque não quero também cansar-vos, mas também porque o Dr. Filipe, no fim, fica zangado comigo, como é que se saía do hospital? Através da alta dos médicos? Era o mais comum. Mas havia gente que não aguentava, fugia do hospital. Não estavam obrigados ao ritmo hospitalar, ao cotidiano que exigia normas. As refeições serviam-se a tantas horas, os médicos chegavam às horas, os cirurgiões, tal, não aguentavam. Eles estavam habituados a uma vida livre e, portanto, saíam, fugiam. Por fim, a morte, não é? Mas nos verdadeiros momentos deviam ser acompanhados. Ali devia estar o capelão. Não se chamava o médico, chamava-se o capelão.
E, portanto, para quê? Para desejar uma boa morte, uma morte acompanhada. E, no fim, enterrava-se, levava-se na tumba dos pobres. O hospital tinha, ou a Misericórdias tinha várias tumbas. Uma era a dos pobres. E, portanto, quem morria no hospital ia para o cemitério na tumba dos pobres. E depois celebrava-se uma missa por alma do falecido. Enterrava-se e celebrava-se uma missa. Portanto, assim se entrava e assim se podia sair do hospital. Muito obrigada. Peço desculpa. Muito obrigado, Sra. Professora, por esta excelente palestra. De repente fomos transportados para um outro mundo, não é verdade? É verdade. E eu agradeço-lhe por isso. Caros amigos, nós abrimos aqui um espaço para perguntas, sobretudo perguntas, comentários. Se houver comentários, peço-vos que sejam breves, mas com certeza que a Sra. Professora apreciaria as vossas perguntas, as vossas dúvidas. Faça favor. Sim. Estava a ver onde estava. Bruno? Antes de mais, muito obrigado por esta sintética Pois tem que ser. apresentação, Obrigada. que nos trouxe tanta informação e tão valiosa. Eu tenho essencialmente duas questões. A primeira tem a ver com o papel do Hospital Real de Todos os Santos como modelo para os outros hospitais todos. A gente sabe que, por exemplo, o regulamento do Hospital Todos os Santos vai dar exemplos futuros, por exemplo, no Hospital Real de Coimbra, que vai acontecer, e que também, a certa altura, é referido nos regimentos do Hospital do Funchal, talvez não no de Santa Isabel, mas nos anteriores, as bases do regimento. E era saber exatamente se o Hospital Real de Todos os Santos serve de modelo desta estrutura hospitalar e também da própria prática médica a ser efetuada nos hospitais. Essa é a minha primeira questão. A minha segunda questão é como é que se pode conciliar esse receio de ser visto no hospital com a existência de uma enfermaria para pessoas de uma alta categoria ou de uma melhor categoria. Muito obrigado. Obrigada eu. Bom, é inegável que o Hospital de Todos os Santos servisse de modelo aos outros hospitais. Mas, na verdade, a realidade é tão plural, é tão diversificada, que o modelo se esbate na esmagadora maioria dos hospitais. Porque o Hospital de Todos os Santos é uma exceção no panorama português. Mas dele emana os princípios gerais. E estou-me a lembrar, por exemplo, da escola de cirurgia que se cria no Hospital de Todos os Santos, muito cedo, e que se vai criando nos outros hospitais, em alguns já só no século XVIII, e noutros nunca chegou a haver, não é? Pela sua dimensão, e que serve de modelo para a prática médica e serve de modelo para os regimentos, evidentemente. O que eu queria dizer é que o Hospital Real de Todos os Santos é tão distinto de todos os outros que, apesar de a partir dele nós podermos ver linhas mestras, o resto, eu acho que a dimensão, o contexto em que eles operam suplanta as diretrizes, não é? Os grandes modelos, porque se estamos a falar de um hospital com 2 camas ou com 6 camas, como é que nós podemos falar numa altura em que o Hospital de Todos os Santos, por exemplo, recebe centenas, milhares de doentes por ano, e muitos deles estrangeiros, e que tem enfermarias separadas já numa outra escala, como é que nós podemos fazer um encontro destas duas realidades tão diferentes, não é? Mas não há dúvida que o Hospital de Todos os Santos é uma referência no contexto nacional e desempenhou um papel poderosíssimo na prática médica, na assistência à saúde, na capital do Império, onde afluem gente de todo, quer dizer, ali se fala várias línguas. Por exemplo, as línguas, o domínio da língua nos hospitais é outro problema, é um outro entrave.
por vezes. E no Hospital de Todos os Santos há muitos doentes de proveniência diversa, de outras nações. Uma outra dimensão do Hospital de Todos os Santos que está a ser estudada, trabalhada nesta altura, é a roupa dos doentes. Porque como vem gente tão diferente e que não é, a partir de na altura já não é só pobre, não é? A partir do século XVIII, quando se paga, já não é só pobre, interessa muito conhecer essa dimensão da roupa e do traje dos próprios doentes. A outra pergunta era o receio de ser visto no hospital. Era essa? Sim, e a correlação com a existência de enfermarias para membros das altas sociedades. Da alta sociedade. Ora bem, os hospitais eram então para pobres, mas podiam receber no seu cotidiano gente da sociedade, nomeadamente nessas enfermarias, que são enfermarias à parte, consideradas para gente de maior qualidade. Todavia, nós não sabemos quem entrou para essas enfermarias. Enquanto os doentes são listados, os peregrinos não são listados, não há livros de peregrinos. Nós não sabemos quem passou por ali. Temos eco, quando há devassas, do que eles provocavam, mas não sabemos quem passou por ali. Também não sabemos quem esteve nas enfermarias dos de maior qualidade. O que sabemos é que há pessoas que não querem frequentar o hospital, isso sabemos. Porque nos é dito nas fontes, está a receber uma esmola de 50 reis por semana ou por mês para se tratar porque não quer frequentar o hospital. Isso sabemos. E sabemos também que, a partir de determinada altura, sobretudo no século XIX, são criadas enfermarias nos hospitais para tratar um outro tipo de clientela, por exemplo, as meretrizes. Mas são enfermarias à parte. Aliás, chega-se de tal forma a pressão exercida sobre as mulheres que frequentam o hospital é de tal forma grande que as portas devem estar permanentemente fechadas e é através do ralo que se fala para o exterior. E que passa a comida e que vem e que se abre, fecha a porta. Portanto, estamos a falar de instituições de reclusão e, na verdade, isso impacta no cotidiano e reflete a sociedade, não é? Quando, no século XIX, logo no início das invasões francesas, alguns hospitais são, digamos que, a maioria dos seus doentes são militares. Porque há toda uma estrutura que ainda não está montada no Portugal oitocentista, no início do Portugal oitocentista, não está montada, e tem que se recorrer aos hospitais das misericórdias, como vinha sendo feito desde o século XVII. E, portanto, os doentes são retirados, são alugadas casas particulares onde eles são e eles ficam nos hospitais. Mas em muitos hospitais, os militares entram com as armas. Por exemplo, no Hospital de São Marcos de Braga, o diretor do hospital não entrava, porque tinha medo, porque o hospital estava tomado pelos militares. E isso cria, obviamente, uma sensação, para além de desconforto, de medo dos restantes doentes de entrar, quando os próprios diretores têm que recorrer a instituições de segurança para poder entrar no hospital. Portanto, da qualidade e da pluralidade dos internados resulta o receio ou não de frequentar o hospital. Portanto, estamos a falar de soldados, nenhumas mulheres honradas querem ir. Estamos a falar de meretrizes, elas são automaticamente, digamos que acantonadas numa enfermaria para não se misturarem com o resto. Se estamos a falar de sifilíticos, eles são colocados num piso inferior, em 2 salas, homens e mulheres, para não contagiarem os doentes comuns, nem a roupa, nem o calçado. E, portanto, até a lavadeira é diferente. E os enfermeiros devem cuidar em horas distintas. Portanto, estamos a falar de separações evidentes para que as doenças não
proliferassem e não se contratassem. E, sobretudo, porque estamos a falar de uma sociedade que estigmatiza muito a diferença, não é? Que estigmatiza muito a diferença e que rotula, por exemplo, estes sifilíticos ou das boubas, era gente considerada de mau viver, não é? Quando nós sabemos hoje que até as crianças, nós de facto vemos muitas crianças a acompanhar os pais neste internamento dos sifilíticos. Também porque muitas vezes estamos a falar de pobres e não têm a quem deixar as crianças. Portanto, eles levam as crianças para o hospital e as crianças estão lá. Mas muitas vezes elas estão também a ser tratadas. Portanto, estamos a falar de uma sociedade que estigmatiza, que rotula, e isso reflete-se na vida hospitalar. Não sei se respondi, também não cheguei a perceber muito bem esta segunda pergunta, devo dizer. Muito obrigado. Doutor Severino, depois vamos ali. Faça favor. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns à doutora Marta Luz pela excelente exposição que fez, pelo Obrigada. tema que é tão vasto Oh, e também importante e julgo que é pouco conhecido e explorado. sim. Em termos académicos. Em certa altura da sua exposição, a senhora abordou a gestão hospitalar e a criação de grupos de poder. Ora bem, eu gostava de saber, e para a nossa informação de todos, se havia algum vínculo com os municípios a nível administrativo e também a nível de apoio económico ou financeiro dos municípios para os próprios hospitais. Muito obrigada, Sr. Doutor. Na verdade, os municípios não apoiavam. Mas alguns hospitais, por serem muito pequenos, não tinham capacidade para contratarem médicos. Então eram os médicos de partido que iam curar nos hospitais, pagos pelo município. Mas financeiramente eles não participavam com dinheiro para os hospitais. E isto leva-nos a outra pergunta. De que viviam os hospitais? Viviam de legados e de esmolas. Porque era disso que viviam as misericórdias. E, portanto, só começam a ter algum lucro quando, a partir do século XVIII, começam a ter quartos particulares e, pela via da botica, também podiam ter algum lucro, mas também tinham despesa na compra das drogas. Portanto, os municípios não financiavam, mas alguns deles, sobretudo nas terras mais pequenas, nos hospitais mais pequenos, eles pagavam aos médicos de partido que podia cumprir funções no hospital ou podia tratar pobres a domicílio. E os grupos de poder de que eu falo não são propriamente os gestores, são os funcionários. São, sobretudo, os enfermeiros e os hospitaleiros que estão permanentemente no hospital e que formam um grupo de poder. E, portanto, como eles estão 24 sobre 24, 100 dias de descanso, porque não há na época moderna, não é? Esta coisa dos fins de semana não existe. Portanto, 100 dias de descanso, 24 sobre 24 horas, com a obrigatoriedade de não poder sair do local de trabalho sem deixar substituto. Portanto, se queriam ir tratar de um funeral, ou alguém que morreu, ou alguém que deu à luz, e que tinham que avisar o provedor com antecedência, de forma a que fosse substituído para que o doente não ficasse sem alguém que cuidasse dele. Em teoria. Na prática, nós sabemos que eles saíam, a porta estava aberta, deixavam os doentes sozinhos, os doentes morriam às vezes sozinhos, e, portanto, o desregramento era muito corrente. Recebiam pessoas de fora, acolhiam pessoas de fora, e era corrente porquê? Porque eles viviam ali, e ali tinham a família, os filhos, viviam em família ali, em alguns locais tinham as irmãs, tinham sobrinhos, portanto, um lugar que se queria recatado, que era o hospital, e de silêncio, era uma balbúrdia. Os doentes queixavam-se do barulho, porque as crianças riam ou choravam, porque andavam, porque passeavam. Mas mais, como eles ganhavam muito pouco, os enfermeiros e os hospitaleiros ganhavam muito pouco, os enfermeiros mais do que os hospitaleiros, mas não tinham nenhuma preparação específica para o exercício da função, nenhuma. Portanto, quando os médicos receitavam em latim, eles não sabiam, muitos deles nem sabiam escrever, quanto mais latim. Pronto, mas eles lá cumpriam as funções como podiam,
Muitos aproveitavam os fundos do hospital e ali, por exemplo, alguns eram sapateiros de profissão. Ali faziam tamancos. E depois os doentes também se queixavam porque estavam sempre a bater e ouviam barulho. Lembro-me de um violeiro que fazia violas num dos fundos do hospital, tamanqueiros. Portanto, esta gente vive ali e faz o que querem. É por isso que eu digo que são grupos de poder. Na prática eles não têm poder, mas têm o poder de gerir o hospital no seu dia-a-dia, 24 sobre 24, 7 dias por semana, não é? E, portanto, eles fazem um pouco aquilo que querem. E, sobretudo, criam muitas intrigas entre si. Muitas intrigas. São muito maldicentes entre si. Isso leva a despedimentos frequentes, porque eles têm um contrato de trabalho, é certo. Nos arquivos, nos notariais, estão expressos os contratos de trabalho. Mas eles não têm direitos nenhuns. Têm direito ao salário, é um salário pago em moeda e em espécie, não é? São vestidos pela instituição. Muitas vezes a instituição também os alimenta. Normalmente eles moram num quarto ou numa sala anexa à enfermaria onde trabalham, porque os homens estão na enfermaria dos homens, as mulheres das mulheres. E, portanto, eles estão numa sala ou num quarto anexo às enfermarias e ali vivem, ali cozinham, ali dormem, ali criam os filhos e o resto da família que passa por ali. Portanto, é uma gestão muito assente nessas pessoas que não têm capacidade médica nem de enfermaria nenhuma, mas que têm, muitas vezes, competências para o exercício da profissão. Por exemplo, ser forte, sadio e forte. São condições que se exigem aos hospitaleiros e às hospitaleiras. Assim como às lavadeiras. Não se contrata uma lavadeira magrinha, porque não consegue, exatamente, não consegue tirar a sujidade da roupa, nem... Portanto, são mulheres que têm competências físicas para poder lidar com os problemas que surgem no dia-a-dia, e os enfermeiros também. Não sei se respondi, Sr. Doutor. Respondi. Obrigada. Sr. Dr. Gélio, faça favor. A pergunta é, mas vou ser rápido e breve. É agradecer Obrigada. e dar os parabéns pela organização deste seminário. Agradecer e dar os parabéns à extraordinária palestra Obrigada, que a Sr. professora vai nos dar. Nos trouxe imensas informações importantes e que, se calhar, devem fazer pensar a quem atualmente se queixa imenso do Serviço Nacional de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde, que, apesar de tudo, os tempos são bastante diferentes. São outros. É verdade. Obrigada, Sr. Doutor. Fernando. Obrigado. Dr. Fernando, faça favor. Obrigado, doutora Marta. Sim. Obrigado, Filipe, por esta oportunidade. Eu vou mudar um tema, não sei se inteiramente, mas que me diz alguma coisa, curiosidade, basicamente. A doutora falou há pouco que, a determinada altura, era dado aos doentes chocolate como auxiliar de medicamentação, calculo eu. Portanto, talvez por causa do açúcar, ser doce. Eu acho que sim, exatamente. A questão é, será que os doces conventuais vieram, ou será que são uma subsidiação desse chocolate ou desses doces, desse medicamento, digamos assim, e que mais tarde deram, provavelmente, origem a mais receita para o próprio hospital? Sim. Ou seja, eles têm lá tudo, têm as galinhas. Tem as galinhas, tem os Tem porcos. o açúcar, provavelmente, o chocolate, não sei de onde é que eu disse, é de cacau, se é de chocolate já pronto, mas se não haverá aí uma interligação mesmo, ou seja, o que é que depende de quê, digamos assim. Pois. Obrigada, doutor. Eu praticamente não falei na alimentação, só a alimentação dava-nos aqui uma sessão. Na verdade, a preocupação dos hospitais era nutrir os doentes. E, portanto, há uma tese de doutoramento da professora Maria Antónia Lopes para Coimbra, onde ela demonstra que, na época moderna, a potência alimentar dos doentes era muito mais forte do que aquilo que se faz hoje em dia nos hospitais. Exatamente porquê? Porque a medicina não resolvia. E, portanto, o que é que estes doentes precisavam? Precisavam, sobretudo, de descanso, de limpeza e de comida. E por isso, as taxas de mortalidade nos hospitais da época moderna são baixíssimas.
já existem vários trabalhos sobre hospitais e demonstram que as taxas de mortalidade são baixíssimas, porque uns dias de descanso, com cama, roupa lavada, teto e comida, sobretudo à base de vitaminas, era um complexo vitamínico muito forte, os doentes acabavam por sair, digamos que, curados da fome. Por isso o chocolate, talvez por ser doce, bem como a marmelada. Por exemplo, eu estou-me a lembrar das duquesas de Bragança que faziam marmelada que mandavam para o hospital. A marmelada, os confeitos que eles faziam e que muita doçaria que se faz dentro dos hospitais, na cozinha, ajuda exatamente a fortalecer e através do açúcar. Quanto aos doces, os doces conventuais, eu estive a semana passada num congresso sobre patrimónios, e uma intervenção foi sobre um património alimentar. E fiquei a saber de uma coisa que não sabia, é que hoje em dia se contesta a marca dos doces conventuais, dizendo-se que não eram nada conventuais, que as freiras levavam já as suas receitas de casa e, portanto, há aqui já muita mistura e que não há ali nenhuma origem de conventual. Mas o que é certo é que eu acho que elas, se não são criadoras, elas implementaram, desenvolveram e criaram ali, em alguns casos até negócio próprio, ou para outras negócio do convento, para as receitas do convento, outras negócio próprio, faziam negócio próprio. Portanto, eu não vejo nas dietas que estudei, não vejo essas receitas, não aparecem essas receitas. Agora, a preocupação de dotá-los de uma alimentação forte, rica em proteínas e vitaminas, isso sim. Isso sim. E, portanto, o chocolate deve ser nessa linha que vem fortalecer a dieta. Não era fácil de obter, já nessa altura, não é? Eu penso que viria sobretudo das colónias. Não é? Viria das colónias. Obrigada. Bem, meus caros, eu acho que agora é oportuno irmos tomar um cafezinho, se não se importam. Eu diria 15, 20 minutos no máximo. Eu agradeceria que estivessem presentes também para a próxima conferência, por razões óbvias. Muito obrigado e até já. Obrigada. Mais uma vez.